Olá! Quem mora nas grandes cidades já vem há algum tempo sentindo os efeitos do grande número de carros e motos que circulam pelas ruas. Um estudo do Observatório das Metrópoles apontou que, em uma década, houve um aumento de 138% de veículos individuais nas principais cidades brasileiras. Congestionamentos, maior tempo no trânsito, impactos na qualidade de vida são algumas das consequências diretas na vida dos cidadãos. Mas ainda há outros fatores que influenciam o cotidiano de todos, como a construção do conceito de cidadania, a vida em coletividade e ainda o sentimento de que a cidade não é de todos. São nossos convidados o economista Vitor Mirhessen, coordenador de informação da Casa Fluminense, uma instituição que pesquisa políticas públicas para a cidade. E o também economista Jussiano Rodrigues, pesquisador do Observatório das Metrópoles. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Para começar, vamos falar primeiro, o que se entende por mobilidade urbana? Muita gente escuta, né, essa expressão, mas a gente, às vezes, fica com uma certa dificuldade de entender o que está em jogo quando se fala em mobilidade urbana. Tá. Primeiramente, gostaria também de agradecer o convite, né? Bem, mobilidade urbana é um termo que não é tão simples assim de se definir. Mas para começar o debate, a gente pode dizer que mobilidade urbana é a capacidade ou uma propriedade que as pessoas têm, ou as mercadorias, os bens que circulam. É uma propriedade dos bens e das mercadorias. Como é que você vê essa questão também? Eu entendo assim, mobilidade é mais que transporte, com certeza. Então, é pensar a cidade, pensar o planejamento urbano, sobretudo como as oportunidades na cidade estão distribuídas. Então, premissa do deslocamento é você ter um destino de acesso. Então, você precisa acessar não só o transporte, mas acessar as oportunidades de estudo, lazer, trabalho. Então, acho que essa capacidade, como o Jussiano comentou, tá muito atrelada ao uso que se tem da cidade, a percepção dela, por meio do aspecto financeiro, a capacidade de pagamento do transporte, capacidade de estar nele em função da tarifa. Acho que a capacidade e o custo proibitivo também do tempo das pessoas. Então, como que você usa seu tempo em função da mobilidade nas cidades, acho que tem. Não é só pensar em transporte, quer dizer, o transporte faz parte disso, mas é o direito à cidade também. Isso está em jogo também, né? Exatamente. Jussiano, qual é a realidade das cidades brasileiras hoje, quando a gente pensa nesse tema da mobilidade urbana? Nós temos uma realidade que varia de região para região no país e varia conforme a configuração das cidades. Então, em cidades maiores, você tem um tipo de mobilidade urbana, enquanto que em cidades de outros tamanhos, você vai ter características ou aspectos diferentes. Isso não significa dizer que nós não temos problemas de mobilidade nas cidades pequenas ou nas cidades médias. É claro que esses problemas, eles são muito mais complexos e talvez difíceis soluções nas grandes metrópoles, onde envolve deslocamentos ou uma geografia de deslocamentos mais complexa, né? E onde você tem um contingente populacional maior sem também dúvida, se deslocando. E envolve também distâncias maiores de deslocamento, e isso demanda outros tipos de solução para o deslocamento cotidiano da população. Agora, a gente sabe que, de acordo com a diferença, com a cidade, com a região, né, imagina, como você mesmo estava dizendo, temos problemas e questões diferentes, né? Agora, como é que se posiciona o resto do mundo, Vitor? A gente vê, de vez em quando, né, algumas reportagens mostrando, olha, tal país incentiva mais o uso da bicicleta, tal país incentiva mais o uso do transporte público. Como é que está essa questão no resto do mundo? Isso é uma premissa para a grande maioria dos países? Uhum. Eu acho que tem uma questão que não está muito colocada pro Brasil, sobretudo, que é a negativa dessa necessidade de se deslocar, sobretudo por longas distâncias e por tanto tempo. Acho que isso é uma premissa do evitar o deslocamento. Então, não transporte, acho que está mais, pelo menos na bibliografia e acho que na experiência fora
do Rio e do Brasil, do uso misto das cidades. O uso misto quer dizer você ter oportunidades de lazer, como comentava, lazer, trabalho, próximos à sua residência. Então, você não necessariamente tem que estar no transporte, tem que estar enfrentando longas horas para se alcançar, para se ter acesso à cidade. Então, acho que essa perspectiva acho que não está tão incorporada no planejamento urbano aqui. Eu falo pelo Rio, tanto o Observatório de Metrópoles como a Casa Fluminense tem esse olhar pela região metropolitana, então é impossível discutir mobilidade urbana sem pensar na escala metropolitana. Então, você lembrar que tem 2 milhões aproximadamente de pessoas que acessam a cidade diariamente, vindo dos demais municípios do estado, sobretudo da região metropolitana. A Baixada Fluminense tem os maiores tempos de deslocamento, coisa que não acontece no resto do mundo. Acho que as distâncias que a gente tem para as oportunidades, acho que é o que condiciona essa mobilidade caótica que a gente enfrenta aqui. Então, nenhum sistema de transporte no mundo, com a melhor eficiência, daria conta de um fluxo que tem a mesma origem, que apesar de municípios diferentes, mas a origem de fora do município capital do Rio para dentro do Rio. Então, nenhum sistema daria conta desse fluxo tão grande, unidirecional, né? Ou seja, se essas pessoas trabalhassem em seus locais, né, de moradia, onde elas moram, esse fluxo não aconteceria e, portanto, a gente teria um melhor deslocamento pela cidade. Sim. E melhor qualidade de vida para elas, né? Agora, Jussiano, o que pode nos ajudar a entender isso? Porque dá a sensação para quem está assistindo, talvez, que isso se explique pelo desenvolvimento meio atabalhoado do país, enfim, das cidades de uma forma mais específica e do país como um todo. Porque, ouvindo o Vitor falar, a gente lembra, quando estuda geografia, cidade dormitório. Quer dizer, a gente tem conceitos aqui que vão completamente na linha oposta a isso que ele defendeu, que é a realidade em outros lugares do mundo. É isso, essa questão do desenvolvimento, ela trouxe uma implicação direta para a mobilidade urbana hoje? De certa maneira, sim, né? Porque nós temos aí um modelo de crescimento urbano que é bastante característico do Brasil e está relacionado ao seu próprio desenvolvimento econômico, processo de industrialização, uma migração em massa das áreas agrícolas para as áreas urbanas, sobretudo a partir dos anos 50, e ao mesmo tempo que essa população migrava, ela foi ocupando os espaços periféricos das cidades, né? E isso criou esse modelo, que é um modelo de localização dual, onde os empregos estão concentrados, sobretudo nas áreas centrais, e as residências, sobretudo dos trabalhadores, estão localizados nas periferias. E aí gera esse tipo de problema que o Vitor apontou. E aí você gera o que os especialistas chamam de um movimento pendular, ou seja, em espécie de um movimento do pêndulo, em que as pessoas vão e voltam todos os dias para os seus locais de trabalho, percorrendo longas distâncias, e aí não há sistema de transporte, ou sistema de mobilidade urbana que dê conta e que se pague, né? A gente recebeu várias perguntas pelo Facebook, né? Agora, a primeira é do Mac Eduardo. Ele pergunta o seguinte: o que deve ser levado em conta para que a gestão pública adote medidas mais favoráveis ao transporte coletivo nas cidades? É uma pergunta que dá uma tese de doutorado, né, Vitor? Mas se a gente puder pensar em algumas relações, né, o que se pode se considerar, quais são as mais efetivas ou mais importantes num primeiro momento? Uma vez que seja prioridade o transporte coletivo frente ao individual, sobretudo, eu acho que esse olhar já denota um posicionamento sobre a mobilidade. Essas soluções que a gente apontou aqui sobre descentralização de oferta de emprego, enfim, e de oportunidade, elas estão mais atreladas a um planejamento de longo prazo, médio a longo prazo das cidades. Então, acho que respostas mais de curto prazo, a gente não pode perder de vista o transporte público do Rio, que já é o maior recordista de tempo de deslocamento, onde as pessoas perdem longos
períodos da sua vida nele. Isso aqui no Brasil? Sem conforto. Na cidade do Rio de Janeiro... A cidade metropolitana do Rio de Janeiro é a recordista do Brasil em tempo de deslocamento. A região metropolitana do Rio. O tempo médio de deslocamento do carioca ou do morador da região metropolitana é superior, inclusive, ao de São Paulo, que é uma cidade que tem quase o dobro de população da cidade do Rio. E mais que o dobro de área, né? Então, quer dizer... Quase mais o dobro de área. Mas tem mais polinucleada, né? Como a gente fala. Então, você tem policentros ali que distribuem, mas esses fluxos, eles não são tão unidirecionais como aqui. Aqui a gente tem uma coisa de ter sido capital, então teve uma concentração histórica das ofertas de trabalho, mas a gente precisa entender desses 2 milhões que a gente já comentou, de pessoas que estão diariamente, que tem que ser priorizado o transporte público, sobretudo os transportes ativos, acho que até na frente, então essa capacidade de prover infraestrutura para as bicicletas e para a caminhabilidade nas calçadas, enfim, é intrínseco a isso, é a capacidade de você sair da sua casa para acessar um modal de alta capacidade, como a gente trata os trens e metrôs, enfim. E aí sim olhar para o transporte coletivo por esse ponto, do evitar estar nele por tanto tempo, e isso é uma gestão da cidade, mas dar conforto para aquelas pessoas que não têm essa chance de trocar de emprego, de ter uma oportunidade mais próxima. Muitas vezes a oportunidade se reverte no mercado informal, então você deixa de estar no transporte para estar no mercado informal, que é próximo da sua casa. Então, a realidade de alguns perfis, sobretudo as mulheres com filhos pequenos em casa. Esse conceito de cidade dormitório também tem que ter essa sensibilidade de entender que tem, em geral, mulheres ficam nas cidades. Então, o desenvolvimento local tem que ser pensado, eu acho, na minha opinião, frente ou em paralelo, simultaneamente, às melhorias no sistema coletivo e o desestímulo ao sistema privado, então ao uso do automóvel, que é sempre bombardeado de propagandas. A gente sempre entendeu que ter carro é sinônimo de status, é sinônimo de conforto. Exatamente. Segurança. E às vezes você vê tanta gente confortável engarrafada no trânsito aqui no Rio, por exemplo. A gente está falando, Jussiano, de uma cidade como o Rio de Janeiro, né? Uma grande cidade do país, uma das maiores, que investiu, aí você pode até questionar, em metrô, em trens, enfim, mas tem uma estrutura que tem se expandido, talvez mais lentamente do que desejável, mas tem se expandido nos últimos tempos. Mas ainda assim enfrenta esses sérios problemas que vocês dois acabaram de apontar. Nossa próxima pergunta do Facebook foi enviada pela Gisele Guerrini e ela quer falar das cidades que são menores. Uma cidade pequena pode investir em mobilidade urbana? Quer saber a Gisele? Obrigado, Gisele, pela participação. Não só pode, como deve, né? Porque, como eu colocava anteriormente, as cidades pequenas também têm os seus problemas, né? Obviamente, eles são problemas de uma dimensão que não é a mesma daqueles problemas que enfrentam as grandes metrópoles, né? Pelo que a gente colocou já aqui. Hoje, as cidades pequenas ou cidades médias, né? Elas enfrentam alguns problemas que são até comuns às cidades grandes, por exemplo. Você visita algumas cidades médias hoje no Brasil, você passa por algum congestionamento, por exemplo. É algo que não ocorria há 10, 15 anos atrás. E isso está relacionado, sobretudo, ao aumento explosivo no número de automóveis que ocorreu no Brasil nos últimos anos, que se deve a vários fatores. A gente deu um dado no começo que era de 138% em uma década, de acordo com uma pesquisa que vocês fizeram. Isso para o Brasil como um todo. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é a que tem uma das menores taxas de crescimento de automóvel, mas cresceu 73%. A política de mobilidade ela não se restringe às grandes cidades. Inclusive, nós temos uma lei recentemente aprovada, em 2012, que é a Lei 2587, que é conhecida como a Lei da Mobilidade Urbana,
que ela traz os princípios, os objetivos e as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que vale tanto para São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, como para uma cidade pequena de 20 mil habitantes. E essas cidades são, inclusive, obrigadas a elaborar um plano municipal de mobilidade. Queria falar um pouquinho agora sobre a relação com a escola, Vitor. A gente sabe que vocês, né, não atuam diretamente em sala de aula de escola pública, mas é óbvio que vocês têm uma visão sobre o que é importante debater, o que é importante estar nas salas de aula. Por que esse assunto, de que maneira vocês veem como esse assunto poderia estar na escola? Por que é importante também estar na escola? É uma coisa que a gente tem visto quando vai às escolas para promover oficinas e fórum, que a casa pensa nessa capacidade de participação da juventude, enfim, da escola, na construção de políticas públicas. A gente ouve bastante uma relação com a mobilidade no seguinte sentido de que a evasão, por exemplo, escolar tem muito a ver com isso, tem a ver com questões metropolitanas, urbanas, né, da violência e tudo, sobretudo na zona oeste do Rio, é o lugar que eu vivo e por onde eu falo. Essa capacidade de se deslocar, como a gente conceituou a mobilidade, ela é negada muitas vezes nesses territórios. Então, você não poder sair de casa em função ou da segurança ou em função da ausência da oferta de uma linha de ônibus, pode estar interferindo na evasão escolar também por um público. Essa questão do acesso à cidade, acho que está muito permeada por essa questão também. Então, acho que tem a ver, sim, acho que mobilidade e educação tem uma correlação forte, assim. Jussiano, tem a ver também com a percepção do conceito de cidadania, né? Essas crianças e jovens, quando percebem que a cidade não pensa o transporte para que elas tenham uma maior qualidade de vida numa determinada área e olham para outra área e percebem que as crianças e jovens daquelas áreas são bem abastecidos desse serviço, elas começam a se perceber como cidadãos que estão ali sendo olhados de uma forma diferente pela gestão pública, né? Sim, é nesse sentido que eu gostaria de complementar o que o Vitor falou. Nós temos essa questão relacionada à mobilidade urbana, que é como que as pessoas, as crianças, sobretudo, em idade escolar, acessam o espaço escolar, né? E isso é fundamental, né? Sem possibilidades de acessar a escola, elas não vão acessar a educação, não vão acessar o capital escolar que é necessário para elas desenvolverem a sua vida, enfim, né? Então, e aí um segundo ponto é esse que você tocou, que é a questão da cidadania, né? Porque as escolas não estão formando só futuros economistas, futuros jornalistas, né? Estão formando futuros cidadãos, né? E é preciso dizer para esses alunos, por exemplo, que o transporte hoje é um direito social. Em setembro agora completa um ano de aprovação, por exemplo, de uma PEC, de uma emenda constitucional, que adicionou ao 6º artigo da Constituição, que coloca os direitos sociais, como educação, saúde, lazer, a previdência social, o transporte. Então, o transporte é um direito social. E é esse cidadão que está na escola hoje que vai cobrar esse direito no futuro. Então, é fundamental a questão da mobilidade entrar, por exemplo, em sala de aula. Para que seja um passo a mais, para que ele já se perceba como cidadão, mesmo enquanto aluno, né? E para que ele já possa cobrar esse direito que já é seu. Sim, e a construção de uma outra mobilidade, né? Quem trabalha na área usa muito essa expressão, é preciso construir uma outra mobilidade, né, que dependa menos do automóvel, que utilize menos o automóvel, que favoreça os transportes públicos, os transportes não motorizados ou o transporte ativo, como as caminhadas ou a bicicleta, passa por essa formação inicial do cidadão urbano. Já que você falou em bicicleta, o Tiago Chagas mandou uma pergunta pelo Facebook e ele diz: o que as ciclovias representam na mobilidade urbana?
e qual o papel do transporte coletivo nas faixas preferenciais. Na verdade, ele mandou duas questões aí, né? Uma é a ciclovia, né? Que papel ela representa nessa questão da mobilidade urbana, e o outro são as faixas preferenciais, que eu imagino que ele esteja falando aí daquelas faixas em que só podem passar os ônibus, né? Os transportes coletivos ali. Como é que você vê essa questão, Vitor? A bicicleta a gente sabe, né? Vocês mesmos já falaram aqui que é extremamente importante nessa nova construção de mobilidade urbana, né? Não, eu acho que a bicicleta é um grande motivador dessa cidadania. Eu acho que o conceito de cicloativista, que eu tive acesso há pouco tempo, acho que é bastante interessante na medida que você coloca a bicicleta como meio de transporte e não só como lazer e esporte, enfim. E você ressignifica ela nos modais de mobilidade. Então, e para além disso, você tem um olhar pela cidade diferenciado, você tem uma relação com a cidade, com o seu bairro diferenciado. Você percebe questões de caráter de infraestrutura urbana que, às vezes, na caminhada e seguramente no carro você não percebe. É óbvio que pautar carros, você tem que ter uma sensibilidade com o território e as bicicletas também. Você tem uma oferta de bicicletas, você tem um uso das bicicletas muito maior, acho que o Jussiano pode corroborar com os números, nos territórios da Zona Oeste, por exemplo, mas você não tem a infraestrutura. Então, a pergunta das ciclovias, apesar das ciclovias, então, você tem um uso grande na bicicleta como alimentador do modal de alta capacidade. Então, pode parecer termos técnicos, mas a bicicleta é quem vai te levar da porta da sua casa à estação de trem, por exemplo. E das estações de trem, das 100 e poucas estações, a gente tem 6 bicicletários só. Então, essa é uma outra questão. A infraestrutura tem que ser melhor pensada para propiciar, para impulsionar o uso da bicicleta, né? E a gente não está falando, né, Vitor, só da questão, depois eu quero ouvir também do Jussiano os dados da pesquisa sobre o uso de bicicleta, mas a gente não está falando também só da questão pública, porque mesmo entre as empresas, não é muito comum você ver empresas que disponibilizam bicicletários para os seus funcionários, né? Então é uma cultura mesmo de sociedade que não está pensada para esse transporte ativo, como eu acabei de aprender que é, né? Quer dizer, precisa mudar muito, não só o governo, mas também a sociedade, a iniciativa privada. Com certeza. Acho que pode partir das empresas, né? Também esse olhar corporativo para a bicicleta como meio de acesso ao local de trabalho. Acho que impulsiona as políticas públicas. O novo olhar sobre bicicletas compartilhadas, acho que também tem que ser pensado como tal e distribuído melhor nos territórios para contemplar essa população tão grande que não tem, apesar de não ter infraestrutura, tem se utilizado da bicicleta como meio de transporte há muito tempo. Então, acho que tem os dois, iniciativa privada e poder estatal, com certeza. Jussiano, o Observatório das Metrópoles ele fez essa pesquisa sobre o uso das bicicletas nas grandes cidades, né? O Vitor até te convidou a falar desses números para a gente. Quais foram os principais resultados? Foi uma pesquisa realizada em parceria pelo Observatório, em parceria com outras 2 instituições, uma instituição também de pesquisa e ensino da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o ProURB, que é o Programa de Urbanismo, e com os cicloativistas. Então, eles eram nossos parceiros na realização dessa pesquisa, representados por uma ONG que é bastante atuante na promoção da bicicleta como meio de transporte, que é Transporte Ativo, e mais outras 10 organizações em 10 cidades brasileiras, né? Em primeiro lugar, eu acho que o resultado mais expressivo dessa pesquisa é que as pessoas utilizam a bicicleta de maneira muito intensiva, né? A maioria dos utilizam a bicicleta mais de 5 vezes por semana, por exemplo, para acessar os mais diferentes lugares, seja os locais de compra, seja os locais de estudo, e principalmente o local de trabalho, né? Então, mesmo assim, apesar desse uso intensivo, a gente ainda tem um grande potencial a ser explorado na promoção da bicicleta como meio de transporte. E isso passa
principalmente pela promoção ou pela implementação de infraestrutura cicloviária, que aí a gente tenta aproximar uma resposta da pergunta aí do internauta, né? Porque o principal fator que leva as pessoas a utilizarem a bicicleta como meio de transporte é a disponibilidade de ciclovias. Agora, na pesquisa, a gente pôde dar uma olhada antes, 30% dizem que usam para essa escola, faculdade, né? 80% mais com o trabalho. Só que essa função acaba sendo ampliada, né? A pesquisa aponta que é um começo pela funcionalidade. Sim. E depois entra como cultura, como o Murilo estava apontando, né? Vira aí um ciclo ativista, vamos dizer assim, né? Nem todos chegam a se tornar um círculo ativista. Mas viram adeptos do pedal ali cotidiano. Isso já é um grande ganho, né? A principal propriedade da bicicleta como meio de transporte, e principalmente em comparação com os outros meios, os motorizados, por exemplo, é a sua simplicidade, a sua simplicidade na sua mecânica, no seu funcionamento, né? Você não precisa raramente você precisa levar a sua bicicleta no mecânico. Não precisa pôr gasolina, não tem rebimboca da parafuseira. Não tem, Exatamente. E só que as pessoas que não utilizam a bicicleta não percebem isso. Então, esse passo inicial é fundamental. Então, a partir do momento que as pessoas começam a utilizar, e elas começam a utilizar pela praticidade, pela rapidez com que elas chegam aos seus destinos, elas passam a encontrar, inclusive, outros motivos que não esse original. Tipo, é melhor para a sua saúde. Pedalar emagrece. Pode ser. Pedalar economiza dinheiro. Pedalar pode... enfim... Menos poluição, acho também. Menos poluição também. Sim, a sustentabilidade. Contribuir para o meio ambiente. Então, o principal é esse passo inicial. Colocar a pessoa em cima da bicicleta. E garantir ali condições para que ela tenha... Sim, sem dúvida. Né, fazer esse uso com segurança, para que essa bicicleta possa ficar guardada, por exemplo, quando ela chega para acessar um outro modal de transporte, como vocês chamaram, para que essa bicicleta possa ficar armazenada em segurança também, porque também é um problema muito comum de quem usa bicicleta, o uso compartilhado da bicicleta à força, né? O sujeito prende a bicicleta no poste, quando volta, cadê a bicicleta? Então, assim, tudo isso precisa ser... Não, a gente ri, é verdade. Mas tudo isso precisa ser pensado para que a pessoa tenha condições de virar um ciclista, de fato. E é por isso que quando a gente fala sobre bicicleta, a gente fala sobre infraestrutura cicloviária, que a gente precisa entender que não é só ciclovia, é bicicletário ou paraciclo, né? Em alguns contextos faz parte da própria da infraestrutura cicloviária, as condições para a pessoa se... A palavra não é boa. Se regenerar, tomar um banho. Então, no caso das empresas que gostariam de incentivar o uso da bicicleta, seria fundamental ter vestiários, você tem um vestiário, você tem algo... Agora, eu fico com uma dúvida, isso que o Murilo estava falando, não só a bicicleta, a segurança para a bicicleta, mas a segurança para a pessoa. A gente falava isso no intervalo, a segurança é um fator que tem que estar dentro desse sistema para se pensar o uso da bicicleta. Por que eu pergunto isso? Porque para a mulher é mais difícil, né? Eu, por exemplo, posso me dar como exemplo, tenho uma bicicleta, mas tenho receio de usar em determinados locais, em determinados... 0 quilômetro a bicicleta da Bárbara. Zero, tá parada lá. Não consigo pensar na hipótese de usar em determinados horários, né? Porque a gente sabe que a mulher tende a ser um alvo maior de insegurança, em vários fatores, né? Não é só do roubo, não. Isso também faz parte? Pensar na segurança desse ciclista do ponto de vista da integridade física, Vitor? Certamente. Tem pesquisas, inclusive, que apontam que das maiores queixas dos usuários de transporte coletivo são assédio, acho que também é uma questão. Para além do transporte ativo, acho que o assédio nos transportes coletivos tem sido apontado como um dos principais problemas. Isso é a segurança também da mulher. E para as bicicletas é isso. Precisa prover infraestrutura, precisa prover o estímulo
parte das empresas é vestiário. Em São Paulo tem uma lei já que tem um indicativo de construção de vestiário em função do tamanho da empresa, enfim, tem uma série de questões. Mas eu acho que a gente está muito distante ainda de ter a infraestrutura, mas se vai caminhando por esse sentido na medida que isso entra no imaginário das pessoas, que é uma benfeitoria para a sociedade, para o meio ambiente, para você mesmo. Jussiano, você me disse no intervalo que ainda queria voltar a falar dessa questão da bicicleta, né? Qual é ainda a questão que ainda precisa ficar na cabeça de quem assiste a gente para esse uso da bicicleta de forma segura, consciente, respeitando também o pedestre? A gente vê muitas vezes discussões em quem acompanha aí, vai para a ciclovia, vê aí às vezes um não entendimento de qual é o lugar do pedestre, qual é o lugar do ciclista. Como é que você vê isso? A nossa pesquisa mostrou que o principal fator que inibe a utilização da bicicleta como meio de transporte ainda é o medo da violência do trânsito, né? Lembrando que o país é um dos campeões mundiais em acidentes e em mortalidade no trânsito, né? Então, mais uma vez, a infraestrutura de ciclística ela é fundamental, principalmente a infraestrutura viária. Mas o que eu queria colocar é que isso se discute muito hoje entre os cicloativistas, entre os pesquisadores que trabalham com esse tema, que é os potenciais da bicicleta, da indústria da bicicleta como atividade econômica e que não são explorados, né? E aí, quando eu digo a bicicleta como atividade econômica, eu estou falando de várias subatividades que podem estar reunidas aí nesse conjunto. Por exemplo? Na Europa, se investe e se incentiva bastante o chamado cicloturismo, né? Que é uma prática das pessoas viajarem de bicicleta ou irem para lugares, praticarem o ciclismo relacionado ao turismo. Quer dizer, você pedala e pratica o turismo, seja um turismo de contemplação, um turismo esportivo, de aventura, mas é uma atividade relacionada à bicicleta. Em muitas cidades do mundo afora isso é bem comum, né? O mercado de aluguel de bicicletas... Então... Isso gera emprego e renda, né? Então, é algo que ainda não foi percebido, nem pelos nossos formuladores de políticas públicas, nem pelos nossos empreendedores. Então, aí é uma janela aí que está aberta para ser explorada, né? Bom, a gente recebeu mais uma pergunta pelo Facebook. Quem enviou foi o Fernando da Silva. E ele pergunta, Vitor, como fazer para executar um plano de mobilidade urbana em bairros antigos, planejados para a sua época? A gente tem aqui, Fernando, obrigado pela pergunta, no Rio a gente tem um exemplo, o bairro de Santa Teresa, por exemplo, com os famosos bondinhos de Santa Teresa, um bairro bem acidentado do ponto de vista da geografia, né? Muita ladeira e tal. Como pensar mobilidade urbana para bairros antigos como esse que eu estou dando exemplo, e o Vitor e o Fernando quer saber, Vitor? Acho um ótimo exemplo Santa Teresa, sobretudo pela questão da cidadania, como a gente tem conversado, e esse olhar. Então, foi um grupo de moradores, enfim, que brigou bastante pela volta dos bondes. Acho que esse exemplo é interessante por isso também, a sociedade civil entendendo que a mobilidade é um direito, agora constitucional, o transporte, né? Mas eu acho que tem que ser respeitadas as características históricas dos bairros, acho que inclusive enaltecidas, assim, tem estações de trem muito bonitas e não são pensadas, não são valorizadas, ressignificadas. As estações podem ser novas centralidades, então naquela conversa de que a gente precisa reorientar os fluxos da mobilidade, as estações têm um poder grande de estarem recebendo, serem destino, né, territórios de desejo das pessoas em função de uma dinâmica local de desenvolvimento a partir delas. Então, o conceito novo na literatura, que é do DOT, desenvolvimento orientado para o transporte. Então, você já tem uma infraestrutura consolidada, a gente precisa adensar
de moradias e de oportunidades ali para a gente resolver tudo no mesmo bairro e na mesma região, pelo menos. Acho que os planos precisam entender as peculiaridades dos territórios, serem sensíveis a isso, e também contemplar essa questão metropolitana. Então, nos bairros entram pessoas e saem pessoas diariamente. Então, você entender essa origem-destino, que a gente chama, essa matriz de origem-destino, é imprescindível para construir políticas públicas que respeitem inclusive as iniciativas locais. Então, você pode, na perspectiva do trabalho, de aproximar o trabalho, você pode fortalecer, fomentar iniciativas locais e negar essa necessidade das pessoas de estarem se deslocando para o centro. Então, acho que isso é bastante interessante, pensar nos bairros da Zona Norte, Zona Oeste, nessa perspectiva de reduzir a necessidade de deslocamento, reduzir o uso do carro. E acho que eu fiquei pensando quando a gente conversava sobre empresas também, para entender que as ações políticas também precisam superar uma visão estadocêntrica. Quer dizer, não só o Estado precisa prover política nesse sentido, acho que pode partir da sociedade civil nessa questão da cidadania, você pautar, demandar e formular propostas, como das empresas, como a gente colocou. Eu vejo uma saída interessante que a gente tem adotado lá na casa, trocar os horários de entrada e saída, porque são comuns, todo mundo adota o 8 às 6, então isso também responde pela hora do rush, né? Então responde pela má qualidade do transporte, sobretudo coletivo, e os engarrafamentos também. Acho que pode partir daí. Alguns setores têm a chance de trabalhar de casa, eu começo de manhã em casa, trabalhando no home office. Acho que também é uma chance de você estar mais no seu bairro, ter mais tempo para acessar o seu próprio bairro, para consumir no seu bairro. Em geral, a gente perde 1h30 no trânsito, a maior parte do consumo fica no centro, fica próximo ao trabalho, então você deixa de desenvolver localmente o bairro, o território. Acho que essas questões podem ser pensadas todas juntas, né? Para mitigar, inclusive, os impactos negativos dessa deficiência na mobilidade urbana, né, Bárbara? Isso é legal que você está apontando, porque não são ações, isso que você falou, não são ações do governo, do Estado, da Prefeitura, tem a ver com as questões culturais que a gente já estava aqui abordando antes. Você adota medidas que têm a ver com a cultura de uma cidade, né, ou de uma empresa, das corporações, para melhorar aí o coletivo, né, melhorar a cidade como um todo. E o né? Vitor acaba de apontar, inclusive, que essas melhorias elas não vêm necessariamente só no campo da mobilidade urbana. Elas podem vir no desenvolvimento econômico, desenvolvimento local, desenvolvimento social daquela região, né? É verdade. Então, uma série de impactos positivos, né? Eu imagino que todos nós temos o nosso papel aí nessa história, né? Embora eu acredite que o Estado ainda tem um papel aí estruturante, né? E isso está muito bem definido, inclusive em todos os marcos legais que tratam da mobilidade urbana, tanto no Estatuto da Cidade, que foi regulamentado em 2001, a Lei da Mobilidade de 2012, a recente Emenda Constitucional de 2015 e uma legislação recente que foi aprovada, que é um chamado Estatuto da Metrópole, que regula define diretrizes para o planejamento metropolitano. E um dos seus princípios e uma das responsabilidades dos agentes públicos, do poder público, é tratar do planejamento e da gestão do uso do solo. E não adianta a gente falar em mobilidade sem falar em gestão e uso do solo. Quer dizer, onde as pessoas moram, onde estão as atividades. A mobilidade também tem que ser vista a partir das políticas, outras políticas territoriais e outras políticas setoriais, como saneamento, de moradia. Não é negar o papel do Estado, como você diz, Claro. obviamente não, mas é também contribuir para essa política seja efetivada, né? Voltando para a questão da escola, a gente recebeu uma pergunta da Luana Carvalho. Muito obrigada, Luana, pela sua pergunta.
trabalho com os alunos, o uso do cinto de segurança e etc. E outras questões que têm a ver com a educação no trânsito, né? Parece banal, mas eles observam que as regras são desrespeitadas. A gente aqui sabe que muitas escolas trabalham com a educação no trânsito, com as crianças, desde a educação infantil lá. E vocês acham que esse é um bom caminho para começar a entrar com essas questões que estamos falando aqui, que são complexas, envolvem vários fatores, mas também tem a ver, tudo que a gente disse aqui, com cidadania, com construção de cidadania, com esse conceito de cidade educadora que muito se fala hoje, né? Você acha que é um bom caminho ali, educação no trânsito, e ampliar um pouquinho essa questão, Luciano? A sociedade tem demandado isso, inclusive, né? Quando a gente fez a campanha para o Salto Reestrear, a gente foi às ruas perguntar o que as pessoas queriam ver no programa sobre educação. E teve gente dizendo assim, educação para o trânsito. Ah, sim. Então, já há uma percepção de que essa é uma urgência aqui do Brasil. Enfim, como é que você pode responder essa questão, Luciano? Se avançou muito em termos de educação no trânsito e em termos de normatização do trânsito, do transporte no Brasil, com o Código Brasileiro de Trânsito de 1997, se não me engano. Né? Todo mundo acho que lembra, e na época todo mundo tinha que usar, por exemplo, o kit de pronto-socorros, mas acabou não pegando. Mas o cinto, que inclusive na época teve muita reação de parte da sociedade, de formadores de opinião, que eram contrários ao cinto de segurança. Mas ele veio, ele está aí, embora ainda haja uma preocupação de que algumas pessoas não usem, o seu uso foi, de fato, disseminado na sociedade. Por quê? Primeiro, você teve uma obrigação, mas hoje parte das pessoas usam com consciência. Por quê? Porque surgiram resultados práticos, resultados objetivos, de que o cinto de segurança evita consequências mais graves de acidentes ou até de pequenas colisões. Da mesma maneira foi a lei seca, que foi aplicada em várias cidades. Aqui no Rio de Janeiro eu considero um sucesso, né? As estatísticas mostram que o nível de fatalidade nos acidentes de trânsito diminuíram bastante, o número de acidentes diminuiu com a lei seca. Então, são desafios que a sociedade vive enfrentando, que a gente também tem que experimentar, né? E é por isso que tem que se olhar para essas questões que estamos falando hoje aqui. Tem que começar de algum ponto. Desde a escola, né? Eu acho. Eu achei interessante a citação do Código de Trânsito Brasileiro, que eu conversava com uma amiga cicloativista, e ela disse que estudou na Faculdade de Direito e não teve acesso, não teve matéria, aula sobre Código de Trânsito. Era uma eletiva que, por hora, não foi ofertada em determinado momento que ela passou pela faculdade, então ela não tomou conhecimento enquanto graduando do Código de Trânsito. Acho que essas noções sobre o trânsito têm que ser passadas, sim, desde a escola, mas com esse olhar da cidadania mesmo. Insisto nisso porque acho que... E para além dos exemplos de carro, novamente, a gente está reafirmando, né, o uso do automóvel particular com o exemplo do cinto. Achei engraçado vir com esse exemplo. Mas, então, talvez contemplar essas questões que a gente tem colocado sobre a bicicleta como meio de transporte, sobre o planejamento da cidade, acho que sobre o serviço público que é o transporte. Acho que é óbvio que é difícil, a gente não consegue entender muito bem, então a gente precisa trabalhar isso desde a infância, assim. A lógica desse transporte, né, que a mim me parece muito complexa. Então, acho que tratar disso. E colocar as regras, assim como as outras matérias, enfim, as outras aulas que se tem, como educação física, por exemplo, você aprende regras de convívio, de convivência. Então, acho que é fundamental partir da escola. Eu tinha um ponto sobre a escola que eu me lembrei também da oferta de creches, que eu acho que a gente passou, mas é uma coisa que eu estudei um pouco e via como demanda também das mães ali de terem creches próximas às escolas, então começar do 0 a 3 ali de idade, você ter a creche também como um libertador para a mãe estar mais na mobilidade, estar mais na cidade, no bairro.
Então, não só a questão cognitiva de você ter melhores resultados das crianças que estão nas creches, nos ensinos seguintes, mas também dessa chance de liberar as mães e pais que cuidam das crianças para elas fazerem suas escolhas em relação à cidade. Então, se deslocar da maneira que querem. Porque se você trabalha num lugar, tem um filho numa creche em outro lugar e aí mora em outro lugar, isso aí, às vezes, muitas vezes fica inviável. Essa mãe opta, às vezes, nem por trabalhar ou também não tem a creche. Enfim, é um complicador aí. Isso, eu acho que é um olhar para a creche que também não está dado, assim, né? Dessa chance da mãe ofertar trabalho, a mãe ou o pai, o chefe de família, ofertar trabalho fora do seu bairro ali, do seu entorno muito imediato, ou ofertar, né? Na medida que, às vezes, não oferta em função disso. A gente falou de mobilidade urbana no programa de hoje, mas falou muito também de cidadania, na verdade, né? Quando vocês ficaram falando da questão da escola, do trabalho na escola, eu fiquei pensando, você citou a lei seca, é muito comum ver pais que entram nas redes sociais para saber se tem lei seca ou se não tem no trajeto, e fazem isso na frente das crianças. Acho que é um bom exemplo, um bom ensinamento que pode ser dado não ter uma atitude como essa, por exemplo. A criança aprende que a lei precisa ser cumprida e que aquela lei existe, aquela blitz existe para preservá-la, inclusive, a sua integridade e toda a sua família. Obrigado, Josiana. Obrigado, Vitor, pela presença no Salto para o Futuro de hoje. A gente fica por aqui com o Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau. Tchau.